Olá, eu sou Pedro Martelhan, do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje vamos explorar um tema crucial para todos que possuem dons espirituais: a importância de cuidar de si e das energias ao seu redor. Vamos discutir como esses dons podem trazer não apenas luz, mas também desafios, e o que você precisa saber para proteger sua essência enquanto caminha por essa jornada. Você está pronto para entender os cuidados que vêm junto com esses talentos especiais? Então, continue assistindo. Enquanto isso, me conte sobre suas próprias experiências e os cuidados que você adota nos comentários. Estou ansioso para ouvir suas histórias. Se você acha que este vídeo pode ajudar alguém que também carrega um dom espiritual, compartilhe com eles e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que iluminam a sua jornada. E, por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Quando falamos de dons espirituais, estamos nos referindo a capacidades que vão muito além do que é visível. São habilidades que tocam o mistério da vida, que revelam o que está oculto para a maioria. Mas esses dons, por mais maravilhosos que pareçam, carregam em si um peso que poucos estão preparados para carregar. Às vezes, o universo nos coloca à prova de formas que nem sempre compreendemos de imediato. Se você está sentindo o chamado, se há algo em seu interior que parece despertar, saiba que isso não é um acaso. Porém, esse despertar traz consigo um alerta, um cuidado que precisa ser tomado com o máximo de atenção. Porque o caminho dos que possuem dons espirituais é repleto de revelações, mas também de perigos. Talvez você tenha notado que, com o tempo, sua percepção das coisas ao seu redor começou a mudar. O que antes parecia simples, agora tem camadas mais profundas. Sente-se puxado para refletir mais, sentir mais, enxergar além do óbvio. Mas essa percepção, esse dom que agora desperta, pode trazer desafios que poucos falam. Desafios que podem transformar o que era para ser uma bênção em algo mais difícil de carregar. Vamos explorar o que realmente significa possuir um dom espiritual e por que aqueles que o têm precisam tomar cuidado. Porque, ao contrário do que muitos pensam, esses dons não são apenas sinais de poder ou elevação. Eles exigem responsabilidade, sabedoria e, acima de tudo, discernimento. Alguns dons espirituais não são apenas habilidades extraordinárias, mas sim uma revelação de algo muito maior, algo que vai além do que nossos olhos mortais podem ver. Imagine carregar dentro de você uma visão que transcende o visível, uma percepção que parece ir além do tempo e do espaço. Muitos chamam isso de o dom da visão, mas na verdade ele assume muitas formas, cada uma mais enigmática que a outra. Pode ser a capacidade de sentir as energias ao seu redor, de captar as emoções escondidas das pessoas, ou até mesmo de ter uma conexão com o que chamamos de planos superiores. Mas o que poucos falam é sobre o peso que esse dom carrega. À primeira vista, pode parecer um presente, e de fato é. Mas todo presente desse tipo vem com um preço. A pergunta que poucos se fazem é: será que estou pronto para o que vou enxergar? O dom da visão, ou de qualquer percepção espiritual profunda, não traz apenas aquilo que é belo e elevado. Ele também te expõe ao que muitos preferem não ver. Ele te coloca de frente com a verdade crua, com as sombras que habitam o mundo e muitas vezes dentro de nós mesmos. Enxergar além significa também ver aquilo que está escondido, aquilo que as pessoas muitas vezes tentam ocultar até de si mesmas. E é aqui que o cuidado se torna fundamental. Porque a verdade pode ser um fardo. Uma vez que você vê, é impossível desver. O que era desconhecido agora faz parte da sua realidade, e isso muda tudo. As pessoas ao seu redor não compreendem essa nova dimensão. Elas continuam presas ao mundo visível, enquanto você já enxerga através do véu. E quando isso acontece, surge o primeiro grande desafio: o isolamento. Você começa a se perguntar: como compartilhar isso com alguém que não vive essa realidade? Como explicar aquilo que apenas eu posso sentir? E assim, o dom que parecia ser uma dádiva começa a afastar você dos outros.
O mundo ao seu redor parece o mesmo, mas você mudou. Sua percepção mudou. E isso cria uma distância invisível, mas palpável, entre você e aqueles que ainda não despertaram. É nesse ponto que muitos começam a sentir o peso da solidão espiritual. As conversas banais do cotidiano parecem vazias. Os dramas e as preocupações mundanas perdem o sentido, porque sua visão agora está além. E você sente esse distanciamento, essa barreira invisível que te separa, não apenas das pessoas, mas da própria realidade física como a conhecemos. Mas lembre-se, esse é apenas o começo da jornada. Porque se você tem esse dom, há uma razão maior para ele estar despertando em sua vida agora. Mas, como em todo grande despertar, também é o momento de se preparar, de tomar cuidado para não se perder nessa nova realidade que se apresenta. O dom é real, mas o caminho que ele revela é cheio de desafios. Com grandes dons, vem grandes responsabilidades. E muitas vezes, também o isolamento. Quem carrega um dom espiritual acaba se vendo em uma posição que poucos compreendem. Você pode até tentar explicar o que sente, o que vê, mas são poucos os que realmente conseguem entender o que isso significa. Esse isolamento não é físico, não é como se você estivesse afastado por quilômetros. Ele é mais sutil, quase invisível, mas ainda assim muito real. É a sensação de estar cercado por pessoas, mas ao mesmo tempo estar distante de todas elas. Quantas vezes você já tentou compartilhar uma experiência, um sentimento profundo, e foi recebido com olhares de confusão ou descrença? Parece que, quanto mais você tenta se conectar, mais percebe que a distância entre você e os outros cresce. Isso acontece porque o dom que você carrega, essa capacidade de enxergar o que os outros não veem, te coloca em um patamar de percepção diferente. E essa percepção, muitas vezes, te faz questionar coisas que antes pareciam normais. As conversas do dia a dia começam a perder o brilho. O que antes parecia importante, como as preocupações mundanas ou as pequenas distrações, agora parece irrelevante, e isso te isola. Você começa a perceber que suas preocupações, suas reflexões, são muito mais profundas. E com o tempo, você se vê sem um espaço para compartilhar essas questões que surgem do seu despertar espiritual. O caminho do escolhido é solitário em muitos momentos, porque aqueles que não compartilham do mesmo dom não conseguem enxergar o que você vê. Não compreendem as verdades que para você são tão claras quanto o dia. Eles continuam vivendo em um mundo de ilusão, enquanto você enxerga a realidade que está por trás do véu. E essa solidão pode se transformar em um peso difícil de carregar. Você olha ao redor e vê as pessoas presas em seus ciclos diários, em seus medos e ambições, e sente que está fora desse ritmo, porque o dom te fez ver algo que vai além das preocupações cotidianas. Agora sua alma busca por respostas mais profundas, por uma verdade que transcende o mundano. E enquanto você busca essa verdade, o mundo ao seu redor parece cada vez mais distante. Essa sensação de desconexão é um dos grandes desafios que acompanha o dom espiritual. Muitas vezes, o isolamento não é algo que você escolhe, mas algo que simplesmente acontece. Você tenta compartilhar, mas não encontra as palavras. Tenta se conectar, mas sente que os outros não estão no mesmo nível de percepção. E no fundo você se pergunta: será que algum dia alguém vai entender o que eu vejo? Será que estou condenado a caminhar sozinho? Mas aqui, o importante é lembrar: o isolamento não é um castigo, e sim uma parte necessária da jornada. Muitas almas que possuem dons espirituais passam por essa fase, porque o crescimento espiritual muitas vezes exige silêncio, reflexão e solidão. É nesse espaço solitário que você começa a realmente compreender o que carrega, a entender a profundidade do dom que lhe foi dado. E mais importante, é aqui que você começa a descobrir como utilizar esse dom da maneira correta. Mas o perigo está em se deixar consumir por essa solidão. Porque se você permitir, o isolamento pode te levar a questionar o valor do seu dom. Pode fazer você duvidar da sua própria missão. E é nesse ponto que o ego começa a sussurrar:
Quando se possui um dom espiritual tão poderoso, é inevitável que, em algum momento, o ego tente tomar o controle. Afinal, sentir-se diferente, especial ou até mais elevado espiritualmente pode alimentar uma chama perigosa. E é nesse momento de vulnerabilidade que o ego começa a sussurrar, dizendo que você é único, que poucos possuem o que você tem, que seu dom te coloca acima dos outros. Mas cuidado, o ego é astuto. Ele veste máscaras de falsa superioridade e, com o tempo, pode tentar transformar o que deveria ser uma missão em uma busca por validação. Se você não estiver atento, pode acabar se afastando do verdadeiro propósito do seu dom, sendo guiado pela necessidade de reconhecimento ou pela ideia de que o dom é um símbolo de poder. Pense nisso. O dom foi dado a você, não para que se destaque ou se coloque acima dos demais, mas para que cumpra uma missão maior, uma missão que o universo te entregou de maneira silenciosa e discreta. O dom é um convite à humildade, uma oportunidade de se conectar com algo muito maior do que o ego jamais poderia entender. Mas o ego, ele sempre quer mais. E é aqui que muitos se perdem. Começam a acreditar que o dom lhes dá uma autoridade espiritual que os outros não possuem, que agora estão em um nível elevado demais para se preocupar com as questões terrenas. Mas o que o ego não diz é que, ao alimentar essa sensação de superioridade, você começa a se desconectar da sua verdadeira essência. O ego faz você acreditar que é você quem controla o dom, quando, na verdade, é o dom que te foi concedido para servir a um propósito maior. O dom não pertence ao ego. Ele é um presente divino e deve ser tratado com o máximo respeito e reverência. O desafio é grande, porque o ego adora nos fazer sentir especiais, nos afastar da humildade, que é a verdadeira chave para lidar com o dom de forma sábia. E há um perigo sutil aqui. Quanto mais o ego se alimenta dessa sensação de poder, mais ele bloqueia o fluxo natural do seu dom. O dom, que deveria fluir livremente através de você, começa a ser moldado pelo orgulho, pelo desejo de ser reconhecido como alguém diferente ou superior. E assim, o que deveria ser uma jornada de autodescoberta e serviço se torna uma busca por status, aprovação e validação externa. Quando o ego se fortalece, você corre o risco de perder o equilíbrio. O dom que antes era puro começa a se contaminar com as expectativas e desejos do mundo material. A necessidade de se destacar pode levar você a exibir seu dom de maneira imprudente ou a usá-lo em situações onde não deveria ser utilizado. E quando isso acontece, o que era para ser uma bênção pode se tornar um fardo ainda maior. É nesse ponto que muitos começam a se perder, porque o ego distorce a verdadeira essência do dom. Ele cria uma ilusão de poder e controle, quando, na verdade, o dom espiritual nunca foi sobre controle. Ele é sobre entrega, sobre confiar no fluxo natural do universo e permitir que o dom se manifeste da maneira mais pura possível. Por isso, se você sente que o ego está começando a interferir, é hora de parar e refletir, porque o caminho dos dons espirituais exige humildade, exige a compreensão de que, apesar do que você possui, você é apenas um canal através do qual algo maior está fluindo. E quanto mais você se permite ser esse canal, sem tentar dominar ou controlar, mais o dom se manifesta com poder e propósito verdadeiro. Lembre-se, o dom não foi dado para alimentar o ego, mas para guiar você em uma missão que transcende o mundo físico. E essa missão só pode ser cumprida se você se libertar das armadilhas do orgulho e abraçar a verdadeira essência da humildade. Se você chegou até aqui, talvez tenha começado a perceber que o caminho de quem carrega um dom espiritual não é apenas uma jornada de descobertas, mas também de escolhas. Cada dom carrega consigo uma responsabilidade, e é aqui que entra o discernimento. Ter um dom é uma coisa, saber quando e como utilizá-lo é outra. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque o poder do dom pode facilmente ser mal compreendido ou mal utilizado, se não houver sabedoria.
Discernimento é a chave que separa aqueles que realmente compreendem a profundidade do dom daqueles que simplesmente o exibem como um talento qualquer. Porque o dom não foi dado para ser usado a qualquer momento, em qualquer situação. Ele foi concedido com um propósito divino, e é através do discernimento que você entende quando é o momento certo de agir e quando é melhor se silenciar. Imagine um dom de cura, por exemplo. Ao perceber que você tem o poder de curar, a tentação de querer ajudar a todos pode parecer irresistível. Mas nem toda cura é imediata, nem todo sofrimento deve ser aliviado no momento em que você deseja. Às vezes, as almas precisam passar por certos desafios para crescerem, e intervir sem discernimento pode interromper um processo espiritual que é necessário para a evolução daquela pessoa. É preciso saber quando intervir e quando permitir que o tempo e o universo cumpram seu papel. Da mesma forma, se o seu dom é o de enxergar além, de ver verdades que estão ocultas para os outros, é essencial entender que nem sempre essas verdades estão prontas para serem reveladas. Não é seu papel expor tudo o que você vê. Muitas vezes, o dom de ver carrega consigo a responsabilidade de guardar, de proteger o que foi revelado a você. Nem todas as verdades estão prontas para serem ditas, e discernir isso é parte do fardo de quem possui um dom espiritual. E aqui entra outro cuidado, porque ao utilizar o dom sem discernimento, você não apenas se arrisca a distorcer o seu propósito, mas também pode atrair energias que não compreende completamente. O mundo espiritual é vasto e cheio de nuances que nem sempre são visíveis de imediato. Quando você utiliza um dom sem a sabedoria necessária, corre o risco de abrir portas que não sabe como fechar. Esse é um dos maiores perigos de quem possui dons, especialmente quando há falta de preparo e entendimento. Quantas vezes você já viu alguém com dons extraordinários, mas que por falta de discernimento se envolveu em situações que fugiram do controle? O dom, que deveria ser uma fonte de luz, pode se tornar uma armadilha, se não for utilizado com respeito e cautela. O mundo espiritual responde a cada movimento que você faz, e é preciso estar preparado para lidar com as consequências de suas escolhas. O discernimento não vem de forma instantânea. Ele é uma habilidade que você desenvolve com o tempo, com a experiência e com a humildade. E quanto mais você se conecta com o seu propósito maior, mais percebe que o dom é algo que deve ser usado com intenção e com reverência. Não é sobre mostrar ao mundo o que você pode fazer, mas sobre compreender o momento certo de agir, o momento certo de usar essa capacidade para o bem maior. É nesse ponto que a verdadeira maturidade espiritual começa a se revelar. Aqueles que sabem discernir não se apressam, não se exibem, não sentem a necessidade de provar nada a ninguém. Eles compreendem que o dom espiritual é um tesouro que deve ser protegido, que deve ser compartilhado apenas quando for necessário, e sempre com um propósito maior em mente. Isso é sabedoria. Isso é estar em harmonia com o fluxo do universo. Quando você começa a desenvolver essa sabedoria, você percebe que o dom por si só não é o fim da jornada. Ele é apenas uma ferramenta que o universo lhe deu para cumprir a sua missão. E essa missão só pode ser realizada se você estiver conectado com a sua essência, ouvindo a voz do seu espírito e, acima de tudo, agindo com discernimento e respeito pelo sagrado. Se você possui um dom espiritual, não é apenas o universo que se conecta a você. É preciso estar ciente de que onde há luz, também existem sombras. E quanto mais forte é o brilho do seu dom, mais você atrai diferentes energias, algumas vindas de fontes que talvez você não consiga entender imediatamente. Nem todas as forças ao seu redor estão alinhadas com o seu propósito divino. O que muitos não falam é sobre como os dons espirituais podem se tornar um farol, tanto para o bem quanto para o mal. Ao despertar seu dom, você desperta também uma nova sensibilidade. Você começa a sentir as vibrações e intenções das pessoas ao seu redor com mais intensidade. Aqueles que vibram em frequências mais baixas, presos em emoções densas como inveja, raiva ou medo,
Muitas vezes se sentirão desconfortáveis com a sua presença. Seu dom espiritual, seu brilho, é um reflexo do poder divino que habita em você. E para aqueles que ainda não despertaram, que vivem nas sombras, isso pode ser perturbador. E é aqui que o cuidado se torna ainda mais necessário. Porque as sombras que seu dom atrai não vêm apenas do mundo espiritual, mas também das pessoas ao seu redor. Às vezes, são as pessoas mais próximas de você que, de forma inconsciente, projetam energias negativas sobre a sua luz. Elas podem não entender o que você carrega, podem se sentir ameaçadas pelo que você representa e, sem perceber, tentam apagar seu brilho. Você começa a perceber comentários sutis, olhares de desconfiança ou até tentativas de te diminuir. Isso acontece porque quando você está em sintonia com seu dom, sua presença começa a refletir as verdades que as pessoas evitam confrontar dentro de si mesmas. E nem todos estão prontos para encarar essas verdades. Eles projetam suas inseguranças, seus medos, naquilo que não conseguem compreender. O dom espiritual, por ser uma extensão de algo divino, traz à tona o melhor e o pior das energias ao seu redor. As vibrações mais elevadas se conectam a você de forma natural, mas as energias negativas, se não forem bem compreendidas, podem tentar te puxar para baixo. Elas podem se manifestar como ataques sutis, como barreiras emocionais, ou até mesmo como desafios inesperados que parecem surgir do nada. Por isso, o cuidado aqui não é apenas com o uso do dom, mas também com a proteção da sua energia. Você precisa estar consciente de quem está ao seu redor, das intenções que as pessoas carregam e das influências que podem tentar se aproximar de você. Nem todos que te cercam estão em sintonia com o seu crescimento espiritual, e isso é algo que você precisa aceitar. Mas aceitar não significa se render a essas energias. Pelo contrário, o dom espiritual, quando bem utilizado, se torna sua maior defesa. Ele não apenas te conecta com o divino, mas também te dá o poder de discernir e afastar aquilo que não pertence à sua jornada. Para isso, é essencial que você fortaleça sua proteção energética, mantendo sempre uma prática espiritual que o conecte com o que há de mais elevado. Rituais de proteção, meditações de limpeza, ou até mesmo o simples ato de se conectar com sua essência em momentos de solidão, são ferramentas poderosas que o ajudam a manter sua energia intacta. Lembre-se, o dom é uma bênção, mas ele também exige cuidados constantes. Assim como um cristal precisa ser limpo e energizado, você também precisa cuidar da sua vibração, mantendo-se em harmonia com a fonte divina. À medida que seu dom se desenvolve, a sua responsabilidade com a sua própria energia cresce. E muitas vezes, a melhor maneira de proteger seu dom é através do silêncio. Não é necessário que todos saibam o que você carrega. Nem sempre é preciso compartilhar suas visões, suas percepções ou seus insights. Há um poder imenso em guardar o que você sabe, em preservar sua luz para aqueles momentos em que ela realmente será necessária. Quanto mais você silencia, mais você percebe que não precisa provar nada a ninguém. O dom em sua essência não precisa ser mostrado para ser real. Ele simplesmente é. E o seu valor não está no reconhecimento externo, mas na conexão profunda que você tem com ele. Proteja essa conexão, pois ela é a chave para que seu dom continue a brilhar, sem ser manchado pelas sombras que inevitavelmente tentarão se aproximar. Carregar um dom espiritual traz consigo um forte impulso de servir aos outros. A cada intuição, a cada visão ou sensação, você sente que poderia fazer mais, poderia ajudar de maneira mais significativa. E em muitos momentos, o desejo de usar esse dom para guiar, curar ou proteger os que estão ao seu redor parece ser uma missão que consome toda a sua energia. Mas aqui está uma das armadilhas mais sutis para aqueles que possuem um dom: o desequilíbrio entre dar e receber. Quando você possui uma conexão espiritual tão profunda, é natural que as pessoas se aproximem de você buscando respostas, conforto ou cura. Elas sentem que você tem algo a oferecer que vai além do que é visível. E, muitas vezes, você sente que é seu dever dar a elas o que procuram,
compartilhar seu dom como um farol de luz no meio da escuridão. Mas essa entrega, se feita sem sabedoria, pode acabar drenando suas energias. Quantas vezes você já se sentiu esgotado após ajudar alguém? Como se ao dar tudo de si algo fosse tirado de dentro de você. Esse é o preço do desequilíbrio. O dom espiritual é uma fonte poderosa, mas ele não é infinito em termos de energia física e emocional. Se você não se cuidar, se não estabelecer limites claros, esse dom pode se transformar em uma fonte de esgotamento. Aqui entra a importância do autocuidado, porque servir aos outros é uma parte essencial da jornada espiritual, mas para que você possa continuar a servir, é necessário que seu próprio ser esteja em harmonia. Você não pode dar o que não tem, não pode iluminar o caminho de outros se sua própria chama estiver enfraquecida. E esse é um desafio que muitos que possuem dons espirituais enfrentam. O de equilibrar o servir com o se proteger. O universo não te deu esse dom para que você se esgote. Ele foi dado para que você ajude os outros, sim, mas sempre a partir de um lugar de plenitude. Quando você está em equilíbrio, quando se conecta profundamente com sua própria energia, o ato de servir não se torna um fardo, mas uma extensão natural de quem você é. No entanto, isso só acontece quando você respeita seus próprios limites, quando entende que, às vezes, é necessário dizer não. Dizer não é uma forma de preservar o que há de mais sagrado em você. Não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria. Quando você sabe quando parar, quando descansar, quando se retirar para se reabastecer, você está, na verdade, fortalecendo seu dom. Porque um dom espiritual, por mais poderoso que seja, depende da energia vital que flui através de você. E essa energia precisa ser constantemente renovada. Assim como o ciclo da natureza, onde cada estação tem seu propósito, você também precisa de momentos de recolhimento, de descanso, de silêncio. São nesses momentos que você se reconecta com a fonte de onde seu dom emana, que você se alinha novamente com seu propósito maior. E quanto mais você se permite esse tempo de autocuidado, mais forte e puro o seu dom se torna. Há uma sabedoria antiga que diz que o curador também precisa de cura. E isso é verdade para qualquer um que carrega um dom espiritual. Se você não cuidar de si, eventualmente, o ato de servir aos outros se tornará um peso, algo que você faz por obrigação e não por amor. E quando isso acontece, o dom começa a perder sua essência, sua vitalidade. Por isso, o autocuidado é um ato de reverência ao dom que você recebeu. Ele é uma maneira de garantir que o fluxo de energia entre você e o universo permaneça forte e contínuo. E, acima de tudo, é uma forma de honrar a sua própria jornada espiritual. Porque antes de ser um guia para os outros, você é um ser em busca de sua própria evolução. E essa evolução só acontece quando você cuida de si, quando se permite ser tanto o canal quanto o recipiente dessa energia divina. Então, se você sente que o peso está se tornando demais, que o ato de ajudar os outros está te consumindo, talvez seja o momento de parar e refletir. Você está se permitindo receber tanto quanto dá? Está respeitando seus próprios limites? O dom espiritual, como tudo na vida, exige equilíbrio. E encontrar esse equilíbrio é essencial para que você possa continuar a brilhar, sem se apagar no processo. Carregar um dom espiritual é uma bênção e um desafio. É um convite para mergulhar nas profundezas da sua própria alma e descobrir as verdades que residem dentro de você. Mas também é um chamado para a responsabilidade, porque cada dom vem com sua própria carga de desafios e a necessidade de cuidar da sua energia e da sua missão maior. Lembre-se de que os dons espirituais não são apenas ferramentas de ajuda, mas chaves que podem abrir portas para novos níveis de entendimento e de conexão. Eles são extensões da sua essência, reflexos do divino que opera através de você. Mas, como discutimos, com essa luz vêm as sombras. As influências externas, a necessidade de discernimento e a importância do autocuidado são aspectos que você deve abraçar em sua jornada.
Proteger seu dom não é um ato de egoísmo, mas um gesto de amor, tanto por você quanto pelos outros. Quando você se cuida, fortalece sua capacidade de servir e se conecta mais profundamente com sua missão. Não permita que as energias externas ou a pressão de expectativas alheias o afastem do seu propósito. Você é um ser único, escolhido para brilhar em sua própria frequência. A verdadeira força de um dom espiritual reside na autenticidade e na integridade com que você se apresenta ao mundo. Agora convido você a se conectar com a sua essência. Pergunte a si mesmo: o que meu dom realmente significa para mim? Como posso honrar essa capacidade e usá-la para o bem maior, sem me perder pelo caminho? Essas perguntas são fundamentais para que você continue a crescer e a florescer em sua jornada espiritual. E lembre-se, você não está sozinho. Todos aqueles que possuem um dom estão interligados em uma teia de energia e amor. Juntos, vocês formam um campo vibracional que pode trazer transformação não apenas para si mesmos, mas para o mundo ao seu redor. Então, celebre suas singularidades, abrace sua jornada e nunca subestime o impacto que sua luz pode ter. Que você continue a explorar as profundezas do seu ser, a desenvolver seu dom com responsabilidade e a compartilhar sua luz com o mundo de forma sábia e cuidadosa. O universo precisa de você e sua jornada está apenas começando. Que a sabedoria, o amor e a proteção estejam sempre com você em cada passo que der. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos juntos criar uma comunidade de apoio e descoberta espiritual.